Através deste vídeo, vamos analisar a possibilidade do cumprimento da profecia de Apocalipse 17. Esse cenário profético demonstra o oitavo rei, que é um dos 7, e também diz sobre a besta que sobe do abismo. E sabemos que existe uma linha de raciocínio no qual traz a figura do Papa Bento XVI, falecido dia 31 de dezembro de 2022, como a besta que voltará do abismo. Mas também temos outras possibilidades dentro desse cenário profético e dentro de Apocalipse 17, deste cumprimento acontecer através de outro Papa, que seria o Papa Francisco, o que está agora atualmente no trono. Porque a profecia que fala da besta que vem do abismo, no verso de número 10, diz que são também 7 reis. 5 caíram e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Para muitos, o 7º, que é o Francisco, ele não cumpriu este um pouco de tempo, porque já são 10 anos já como Papa no Vaticano, desde quando Bento XVI renunciou do trono. Podemos observar esse ponto que muitos questionam a respeito de ser o Bento XVI. Mas agora eu levanto Francisco como uma possibilidade de cumprimento profético, pois, no meu ponto de vista atual, penso que o Francisco não era rei enquanto ainda o Bento vivia. Sim, porque não pode ter 2 reis em um trono. Logo, ele era príncipe, porque o rei vivia. E Francisco se torna rei com poderes totais, com total influência sobre o Vaticano, 100%, a partir da morte agora do Bento XVI. O reinado de fato começa a partir do dia 31 de dezembro de 2022, com a morte do Bento XVI. E sabemos também que para muitos, o Francisco é o 8º rei do Vaticano, porque quando o Vaticano foi criado em 1929 e assinado o Tratado de Latrão, o Papa que ali estava anteriormente e fundou o Vaticano, Papa Pio, este Papa, ele esteve no trono ainda por 10 anos e para muitos ele foi rei sobre a cidade de 7 montes, sobre o Vaticano. Então, para muitos, por mais que ele não tenha participado do primeiro conclave, o Francisco é o 8º e para outros ele é o 7º. Mas para que se cumpra a profecia com o Francisco sendo a besta que sobe do abismo, nós devemos ver o cumprimento dos próximos passos do que diz a palavra de Deus. Porque no verso de número 8 fala que a besta que virdes foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Então são 3 momentos que ele deixa de ser, e agora no 3º momento volta em cena de novo. Sabemos bem que foi vinculado em toda a mídia que o Francisco já tem uma carta escrita com a sua renúncia
em caso de doenças ou possibilidades de não conseguir cumprir com total vigor o seu ministério à frente do Vaticano. A partir dessa carta de renúncia já assinada e escrita pelo Francisco, podemos considerar que se nos próximos dias, meses ou poucos anos ele venha abandonar o trono ou até mesmo morrer, se cumprir esse pouco tempo, dito que o sétimo duraria e depois viria o oitavo, que seria um dos 7. Dentro desta profecia, podemos observar isso, de fato, que o Francisco agora cumpre a profecia se ele renuncia, ou até mesmo se ele volta da sua renúncia com a saúde restaurada, com a saúde curada, volta em pleno vigor, com força total. Ele renuncia por causa da sua doença, deixa o trono, mas antes que ocorra um conclave para eleger outro papa, porque isso leva dias e às vezes até meses, ele surge do abismo e vai à perdição. Isso é uma possibilidade de um cenário profético. Nós podemos também ficar atento aos passos dele, pois sabemos que ele pode vir a falecer como qualquer pessoa que existe sobre a face da terra. E se ele vem a falecer e volta do abismo, a partir daí também ele pode se tornar o 8º rei da cidade sobre 7 montes. Isso é uma teoria, é um pensamento, porque nós devemos nos apegar sempre na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós devemos ser prudentes. Sei muito bem que existem outras profecias, também outras linhas de interpretações a respeito deste Apocalipse 17, mas eu me apego a que está mais próximo, no sentido de ter prudência, porque as 10 virgens estavam dormindo, as 10 despertaram, mas 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Jesus nos aconselha a ser prudentes. Não devemos descartar, se está dentro da palavra de Deus, uma profecia que aponta por mais breve possível. Ela nós devemos agarrar, porque queremos a volta de Jesus o mais rápido, o mais breve possível, e muitos serão pegos de surpresa. Jesus virá como um ladrão no meio da noite, ele mesmo diz. Então se apegue ao Senhor. Logo também, se não cumprir esta profecia, nós poderemos estudar outras possibilidades do cenário profético mais atual e que se enquadra dentro da Bíblia. Hoje eu fico com esta linha de raciocínio, sabendo que o Bento cumpriu uma parte da profecia e mais próximo pode ser ele, a besta do abismo. Mas também não descarto esta possibilidade que acabei de abordar com vocês a respeito do Francisco, porque isso, sim, é realmente olhar para a palavra e ver se faz sentido. E faz sentido. E se faz sentido, um pouco menos que o Bento, confesso, acredito mais no Bento, na personificação de uma pessoa assim, mas creio que Jesus está voltando.